Efésios 2:14. Hoje eu vou falar sobre Jesus e os muros. Jesus e os muros. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubou a parede que estava no meio e que separava os povos, a inimizade. Irmãos, depois que saiu o resultado das eleições, eu percebi, e todo mundo percebeu, um acirramento do ódio no Brasil, incitado pelas mídias, pelas redes sociais, e eu não sei a quem isso pode interessar, mas a Deus e ao Brasil não interessam que, por alguma razão político-partidária, as pessoas de uma mesma nação que moram no mesmo quintal se degladiem e se detestem, se odeiem, a ponto de alguém, não sei onde começou, sugeriu que fosse feito um muro que pudesse anular o Tratado de Tordesilhas e trazer de volta uma divisão. Só que o Tratado de Tordesilhas era de norte a sul e esse agora é de leste a oeste. Uma tentativa infeliz, uma sugestão tola de alguém que foi compartilhada por muitas outras pessoas. Na verdade, só a mente demoníaca interessa o nós e eles. Eles, os outros. Só alguém que tem algum interesse de manipulação veemente, ou de desagregação, ou de destruir a unidade pátria, pode ter interesse no nós e eles, no norte e sul, no leste e no oeste, no nordestino e no paulistano, e por aí vai. No dia 13 de agosto de 1961, uma cidade passou por isso. Só que lá o muro foi construído, na cidade de Berlim. Da noite para o dia, 40 mil soldados levantaram um muro de mais de 16 quilômetros, 3 metros de altura, embalado em redes e arames farpados, eletrificados, com mais de 270 postos de visão, mais de 27 cabines de observação, e um fosso entre uma extremidade e a outra, com cachorros Doberman violentíssimos, que poderiam matar e destruir qualquer pessoa que tentasse cruzar aqueles muros. Mais de 2.000 feridos desde o início, 1961 até 1989, quando de fato ele foi demolido. Mais de 200 mortos, fuzilados ao bel prazer dos patrulheiros que ficavam lá, impedindo que da noite para o dia, um alemão que morava numa faixa de Berlim pudesse visitar a mãe que ficou do outro lado. Tem alguém querendo destruir a unidade grandiosa, conquistada com muito suor pelos bandeirantes, por aqueles que desbravaram a nossa nação tão imensa, como um grande continente. No mesmo ano de 61, enquanto a Alemanha levantava seus muros,
o Brasil fazia um acordo com o Paraguai. No século XIX, Brasil e Paraguai, na Batalha do Riachuelo, durante 5 anos se mataram mutuamente. E em 1961 eles combinaram construir o que hoje temos, a Ponte da Amizade. Paradoxalmente, depois de guerra sangrenta, uma paz numa ponte de 500 metros para facilitar o livre comércio. O uso que se faz dessa ponte hoje não justifica o motivo pelo qual ela foi construída. O uso que se faz dos aviões hoje não justifica o motivo pelo qual Santos Dumont os criou. Por isso ele se matou, porque viu com desgosto que o mesmo avião que era para transportar pessoas, jogava bombas nas cidades e matava as pessoas. A Bíblia diz nesse texto que Jesus destruiu um muro que o pecado levantou. O muro do ódio racial, judeus e não judeus. A Bíblia declara que Jesus Cristo é o demolidor de todos os muros. A Bíblia deixa muito claro que no ministério de Jesus, não só na cruz, mas no ministério dele, ele demoliu todos os muros de caráter étnico, de caráter social, de caráter racial, de caráter religioso. Jesus é a maior glória, a maior bênção que a humanidade já teve, e por isso o descartaram, porque ele ia no fundo do poço buscar e salvar o perdido, enquanto nós gostamos de jogar uma pá de cal em quem já está lá, quase morrendo. Por isso que o texto de Paulo diz que de ambos os povos Jesus fez um. Ele destruiu os muros. E eu gostaria que você pensasse nessa questão dos muros que nós mesmos às vezes levantamos. Como esse texto de Efésios 2,14 é apenas um meio de você refletir sobre a realidade dos muros e sobre o que Jesus faz com cada um deles, eu gostaria que você voltasse o seu pensamento para uma cidade bíblica específica, chamada Jericó. No passado, ela foi destruída. No Velho Testamento aparece a destruição. Alguém se lembra da profecia que foi feita lá, naquela época? Foi feita uma profecia. Depois que ela foi totalmente arrasada e destruída, foi feita uma profecia. Se alguém levantasse os muros daquela cidade, o seu primogênito morreria. Tempos, séculos depois, um inadvertido cidadão, achando que poderia fazer o que Deus havia proibido, ele foi lá tentar reconstruir o muro e o filho dele morreu. Nos tempos de Cristo, a cidade foi construída num outro lugar, numa outra região, mas ali nessa cidade, Jesus quebrou 2 muros, o muro de classes diferentes. No capítulo 18 de Lucas, aparece um homem em petição de miséria, cego, pobre, pedindo esmolas, e ele ouve um tumulto, e ele pergunta: o que é? Isso em Jericó, nas cercanias da cidade, porque pobre não mora no centro, pobre não mora no bairro, vai procurar a periferia, e foi assim nos tempos de Jesus também. E não há indignidade em morar aqui ou acolá. Deus pode proporcionar até nobreza para quem mora numa favela. Eu fui pastor em Diadema e durante muitos anos 3 das congregações da igreja eram dentro de favelas. E irmãos, quando eu ia visitar aqueles irmãos nas favelas, eu só não podia ir de paletó e gravata, porque senão eles pensariam que era delegado de polícia. Então eu ia normal. E as casas dos irmãos que eu visitava lá, os barracos, até de 2 andares, eram limpos, eram bonitos, eram perfumados, as comidas que eles serviam eram maravilhosas, e o pastor, quando entrava num barraco desse, parecia um rei, embora não passasse de um miserável pecador. Então não havia problema em relação a isso. Quando Cristo está em Jericó, aquele cego aparece, pergunta o que é, quem é, e aí dizem: é Jesus.
ele não tem dúvida, ele começa a gritar, mostrando que ele acreditava no Jesus que derruba os muros das distinções raciais, sociais, sexuais, de gênero e por aí vai. Aquele homem grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fim do capítulo 18 de Lucas. E Jesus dá uma parada, os discípulos começam a dizer: para com isso, não atrapalhem o mestre, deixem ele em paz. E Jesus pergunta o óbvio para um cego que pediu esmola: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. E Jesus falou: tá bom, seja feito o que você quer. E o homem passou a ver. A Bíblia diz que ele entra na cidade. Aí a cena é outra, um outro personagem, um homem da elite, um homem da Receita Federal, ladrão, corrupto, brasileiro, riquíssimo. Ele queria ver Jesus, mas ele tinha constrangimento. Ele deu a desculpa de que era baixinho. Ele deu a desculpa de que a multidão aglomerava. O cego não questionou, o cego não quis saber. Ele tinha um drama, ele tinha uma carência. E ele grita: Jesus, ele clama. O posudo do Zaqueu, ele corre, procura uma árvore, se eleva, mas ele fica na moita. Não é Zaqueu que fala com Jesus, é Jesus que fala com Zaqueu. No caso do pobre e do cego, é ele que clama, é ele que grita, é ele que não tem constrangimento nem pudores. E não havia nenhuma pessoa capaz de reprimir aquele homem cego. Mas na moita, lá em cima de um galho, quem sabe se escondendo no meio das folhagens, Jesus passa. E como é que ele enxerga aquele homem lá? Ele enxergou e ele disse: Zaqueu, nem perguntou. Vejam Jesus derrubando o muro das distinções sociais, religiosas, econômicas. E ele fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou na tua casa. Jesus não estava preocupado: como é que pode um homem santo ir na casa de um corrupto ladrão? Jesus não falou: vamos fazer um muro, eu revogo a palavra de condenação para quem construir o muro. Não, ele simplesmente detona com os muros e chama o pobre para si, chama o rico para si e promove entre os dois a mesma salvação. Zaqueu é tão impactado quando o muro de resistência de sua alma, de sua burocracia, de sua corrupção desaba no chão, que ele, sem ninguém induzi-lo a nada, ele diz: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Os irmãos já imaginaram milhões de Zaqueus no Brasil? Aliás, um Zaqueuzinho só um Zaqueuzinho público, só um Ikezinho, chegando na frente das câmeras dizendo: eu roubei, eu sou um corrupto, mas eu me converti ao Senhor Jesus, e eu vou fazer o que é certo, independente se isso vai ser beneficiado, ou vai beneficiar a ala direita, esquerda, centro, seja lá o que for. Jesus e os muros não combinam. Jesus e os preconceitos não andam juntos de maneira nenhuma. Jesus, de ambos os povos, judeus e não judeus, ele fez um povo só. Quando Paulo aborda os assuntos relacionados à lei e à liberdade em Gálatas, ele costuma dizer que Jesus Cristo é a nossa liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então ele começa a dizer: olha, nós costumamos levantar os muros, é lua, é dia de sábado, é dia de festa, só pode fazer isso dessa forma, daquela. E ele vai e arrebenta todas as muralhas que separam as pessoas de uma íntima comunhão com ele. E ele começa a dizer que somente Jesus é a verdade. E lá em Gálatas, o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele tinha uma fé em Jesus, somente. Por isso, eu creio que Gálatas e Efésios são parceiros para nos ajudar como encarar os muros que hoje existem. No Facebook, durante esses dias, irmãos de uma mesma igreja, irmãos, amigos, às vezes, se degladiaram
mandaram torpedos virulentos, com rancor, com palavras pesadas. E onde ficou o amor? Onde ficou o perdão? Onde ficou o clamar a Deus pela paz, pelas pessoas, pelo país? Por isso que Jesus e os muros não andam de acordo, de maneira nenhuma. Eu abri um texto essa semana de um autor que tem um blog chamado Hermes Fernandes. Olha o que ele escreve, eu achei brilhante isso aqui. Não decorei, vou ler. No começo da vida, Jesus mostrou a que veio. Escolheu nascer numa família humilde, em circunstâncias que poderiam ser, no mínimo, suspeitas. Definitivamente, Jesus não combina com muro ou preconceito. Poderia ter nascido num palácio, preferiu nascer entre animais, acolhido numa manjedoura em vez de um berço de ouro. Definitivamente, Jesus não combina com muro nem preconceito. Ainda bebê, recebeu presentes de magos estrangeiros. Sabe o que era isso? Quase um bruxo. Eles eram quase isso. Ele não discriminou quem o quisesse louvá-lo. Definitivamente, Jesus não combina com preconceito e muro. Adulto, inusitadamente, foi banhado pelo perfume de uma dama da noite. Adquirido o perfume no exercício de sua atividade. Jamais se incomodou em ser flagrado andando publicamente na companhia delas e de outros de moral duvidosa. Afinal, como ele os resgataria se não se aproximasse? Será que hoje ele ficou mais seletivo? Definitivamente, Jesus não combina com preconceito nem com muro. Nunca usou termos pejorativos para tratar leprosos, mendigos, excluídos, eunucos, porque alguns de seus seguidores insistem em usar esses termos. Não consigo imaginá-lo chamando alguém de gay aidético ou de leproso imundo. Ele sempre foi, e aí vem uma palavra que o americano gosta muito de usar, ele sempre foi um gentleman. O brasileiro usa cavalheiro, mas é a mesma coisa. Tratava com dignidade a qualquer ser humano. Ele foi capaz de elogiar publicamente a manifestação de fé de um oficial do império que ocupava a sua terra, mesmo sabendo que aquele homem provavelmente era devoto de muitos deuses. Ele não recriminou, mas admirou a devoção desse homem ao criado enfermo, pedindo a Jesus que o curasse, mesmo à distância. Ele escandalizou conterrâneos ao usar uma figura por eles desprezada para ser o principal de algumas de suas parábolas. Para ele mesmo, um samaritano era capaz de surpreender o mais nobre fariseu. Já pensou você elogiar samaritano e dizer que Jesus curou leprosos de outras nações, enquanto os da sua terra morreram pela doença? Jesus foi flagrado aos papos, e aí vem uma coisa engraçada, com uma nordestina de sotaque estranho. Samaria ficava ao norte de Jerusalém, então no fundo era uma nordestina, que estava à beira de um poço ao meio-dia, porque mulher decente ou ia bem cedo, quando estava fresco, ou bem tarde, quando o sol já ia se pôr. Jesus não a condenou, mas ofereceu a ela uma nova vida. Ao escolher discípulos, não os censurou por suas ideologias. Publicanos, zelotes, fariseus, enfim. Esse é Jesus, o demolidor de muros. E nós somos seguidores dele. Temos mais habilidade para muro ou ponte? Qual é a nossa? Eu não vou me alongar muito, mas eu só queria dizer aos irmãos, e daqui a pouco concluir com uma frase, um pensamento de um autor do Rio de Janeiro, chamado José Barbosa Júnior, que tem um site com muitas coisas, algumas muito boas, outras bem felinas, chamado Crer é Pensar. Mas antes de ler o artigo que ele escreveu sobre essa questão de incitar, de acirrar
ódios e barreiras e muralhas. Eu quero que você imagine, de quem mais Jesus gosta? Quem mais ele elogiou na Bíblia? Os seus ou os estrangeiros? Faça uma pesquisa e você vai perceber que os maiores elogios Jesus fez sempre para as pessoas que, independente de cor e raça, revelaram fé. E uma delas foi uma mulher. Jesus não era brincadeira. Elogiar mulher no primeiro século, numa época em que mulher era coisa, não era nem gente. Judeus diziam aos quatro cantos: Senhor, eu te dou graças, porque eu nasci judeu, nasci homem e não nasci mulher. Que coisa! E numa dessas ele se encontra com uma mulher de outra nacionalidade, que faz por ele algo que ninguém tinha feito, e ele diz: grande é a tua fé. Quando ela diz que as migalhas que caíssem da mesa, feitos cães que comem das migalhas, ela pegaria uma migalha de Jesus, se ele tivesse misericórdia, do mesmo modo como o cachorrinho come migalha que cai da mesa do seu dono. Aquela mulher diz: mas é dessa migalha que o cachorrinho sobrevive, e das tuas migalhas eu viverei também. E Jesus disse: grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu vi uma fé igual a esta. Jesus quebra os muros de quaisquer naturezas. Nós somos hábeis em erguê-los, mas ele os quebra, de tal maneira que na Bíblia que ele inspira, na Bíblia que ele é a personificação, nós podemos aprender. Se o teu inimigo escancaradamente tiver fome, que partido ele é? Teu inimigo, ele te odeia porque você é cristão, ele te persegue porque você bota hino e louva a Deus e dá exemplo, e é digno e é honesto. Ele te detesta. Mas se um dia ele bater na porta e falar: minha mulher está quase tendo um bebê, meu carro furou o pneu, eu não tenho recurso, você me leva. Se você virar as costas naquele momento, como que o amor de Deus pode permanecer? Teu Deus está lá no céu, o instrumento que ele te deu está do teu lado, e você diz não. Como que o amor de Deus pode permanecer aí? Jesus quebra muros, nos ensina a construir pontes, mas ele quebra os muros. E eu quero terminar com essa conclusão. Eu acho que o Brasil é maravilhoso. Eu sou grato por ter nascido no Brasil. O Brasil é tão imenso. O que eu sinto falta na igreja é de mais brasilidade, porque nós somos meio que americanoides, né? Os nossos hinos são americanos, ingleses, importados. Poucos poetas nossos são cantados, com exceção dos irmãos do louvor. Aí vai um Guilherme Kerr, aí vai um Jorge Camargo, aí vai um Ademar de Campos, um Jorge Heder. Quantas pessoas, o Sérgio Pimenta. Irmãos, viajem nessas letras e vocês verão poetas de primeira grandeza, compondo músicas nativas, que nós podemos levar ao mundo. Amanhã vão ser clássicos, como o Castelo Forte é hoje. Era música popular, cantada em tavernas. Hoje é hino sacro. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. Mas ele quebra os muros, nós os erguemos. Erguemos entre arminianos e calvinistas. Eu tenho minha opinião, a Bíblia fala, cada um tem a ideia bem definida em sua própria mente. Mas não chega perto do irmão que tem uma outra ideia sobre o mesmo texto, e não franze a testa e não apronta o murro, fala: se você não crê nisso, seu desgraçado, eu te soco a cara. Eu fico perguntando, acho que Deus deve rir lá de cima e falar assim: como que ele tem coragem de dizer isso?
O outro diz: Jesus me salvou, a mim também, mas eu acho que eu escolhi. O outro fala: não, ele me escolheu. Vocês entenderam que tipo de besteira se faz quando pela crença nós separamos pessoas? Paulo entendeu tão bem o Jesus demolidor de muros, que ele disse, olha, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz: eu faço de tudo para com todos, para que de todos os modos eu possa ganhar alguns. Se eu estou com um judeu, eu dou uma de judeu também, posso ser um judeu ali, ganho aqueles homens, não vou fazer questão, se vou lá na casa de eu como alguma coisa com eles lá, a minha consciência é cativa da palavra de Deus, não de homens ou de ideias. E olha só o que o José Barbosa nos traz sobre essa questão recente do Brasil, que queria deixar o Nordeste para lá, os nordestinos para lá, e nós do Sudeste. Vamos imaginar que nós somos a elite brasileira, nós somos paulistas. Nesse sangue aqui, 60% é sangue baiano, pernambucano. Meu avô era quase cangaceiro. Meu avô correu do Lampião. Não mexam comigo, eu risco a faca. Ou seja, meu avô contava histórias desse período da vida, eu nem era nascido. A minha tia mais velha, Terezinha, segundo ele, foi levada pelo Virgulino por um tempo, menina ainda, pequena. Teve um padre que ir lá trazê-la de volta. Então tem sangue nordestino aqui. Eu acho que aqui todo mundo tem um pouco de Nordeste. Ninguém é puro e nada. De Adão para cá nós somos tudo misturado. Olha o que ele diz para quem quer fazer muro: nordestinos, que boas coisas vocês têm para oferecer para o resto do país. E eu não estou falando que quem vota nesse ou naquele, por causa do que recebe de benefício, está fazendo coisa certa. Da mesma maneira como muitos paulistas fizeram isso. Mas segregar e fazer muro não é coisa de Deus. Ele diz assim: vocês pensam que são bons? Isso é uma ironia. Ele está se dirigindo aos nordestinos. Vocês pensam que são bons só porque deram à literatura brasileira nomes como o alagoano Graciliano Ramos? Aí começa a humilhar. Dos paraibanos, José Lins do Rego, Ariano Suassuna. Dos pernambucanos, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira. Ou dos cearenses, José de Alencar e a maravilhosa Raquel de Queiroz. Vocês pensam que só porque vocês deram isso aí para o Brasil, vocês são alguma coisa? Só porque o Maranhão nos deu Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Não tem nenhum outro no nome aqui, nenhum José de outra coisa. Aloysio Azevedo, e o nome que vocês conhecem bem, Arthur Azevedo. Maranhenses, Ferreira Goulart, José Louzeiro, Josué Montelo. O Ceará nos presenteou com Patativa do Assaré, e a Bahia nos deu Jorge Amado. Já imaginou que seríamos nós do Sul sem conhecer e ler o que essa turma trouxe? Jesus demoliu as barreiras, nós não podemos erguê-las. Aí ele vai falando de um bocado de coisas, talvez mais próximas. Isso sem falar no humor, que nos garantiu o talento de um Chico Anísio, de um Renato Aragão. A única coisa que os paulistas fizeram foi eleger um palhaço chamado Tiririca, o mais votado do Brasil. E já que está na moda, o cinema brasileiro ainda poderia falar de cearenses como José Wilker, Luísa Tomé, Milton Moraes, Emiliano Queiroz, ou paraibano José Dumont, pernambucano Marco Nanini, e vai. Irmãos, nós temos múltiplas pessoas e raças e cores no nosso país, mas o que Cristo quer é que você o tema e o ame de todo o coração. Aí você será, eu serei, nós seremos demolidores de muros e construtores de pontes, porque com certeza só alguém com mente bastante demoníaca interessam os muros, o acirramento do ódio entre compatriotas de uma mesma nação. Oremos por isso
e gritemos bem alto contra qualquer tipo de segregação. Isso não significa que eu sou acéfalo, que eu não tenho mente, que eu não tenho discernimento. Eu tenho tamanha convicção de quem sou e de quem eu creio, e no que eu creio, que eu não preciso matar ninguém para convencê-lo de minha crença. Só preciso amá-lo. E se Deus quiser que ele se torne filho dele, esse é um problema da administração. Eu sou apenas do departamento de publicidade. Nós não pertencemos à administração. O RH é lá no céu. A nós compete trabalhar na parte de publicidade, departamento de vendas. E o nosso produto final, maravilhoso, insubstituível, inigualável, é o Evangelho. A melhor notícia que o cidadão de qualquer canto poderia receber. De tal maneira que quando o anjo vier, na vinda de Cristo, eu acho que na boca do anjo vai estar essa canção. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, tribos e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. O Cordeiro seja bendito, porque Ele fez isso. E é muito bom estar aqui sabendo que tem muito brasileiro. Se você atravessar Pinheiros, você chega do outro lado do rio, e tem gente de todo tipo lá. Se você atravessar, se você for num restaurante, se você for numa empresa, é possível que você encontre brasileiro no Alasca. Mas se você não amar, o brasileiro vai se lascar. Desculpe a rima besta, o trocadilho tonto. Porém, Jesus, Ele, só Ele, nos ajuda a demolir muros e a construir pontes. E uma das pontes mais impressionantes está posta aqui, a mesa do Senhor. Eu quero convidar quem é remido, quem nasceu de novo, quem foi lavado no sangue do Cordeiro, quem tem plena paz com o seu Deus, quem ama Jesus de todo o coração, é meu irmão, coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Amém.